medos e os persas já invadiram a Babilônia e já tomaram a nação para eles, e agora Dario começa a governar, e o mesmo olhar que Nabucodonosor teve sobre Daniel, Dario também tem. Por isso que eu quero te dizer que se você for destaque, quem está acima de você vai te olhar com bons olhos, vai te colocar em bons lugares, vai te dar aquela oportunidade que você precisa. Agora, os medos e os persas estão governando a Babilônia. Eles agora assumem o poder da Babilônia. E o que eu entendo também no livro de Daniel, já li esse livro de Daniel algumas vezes, e eu não encontrei, se você já encontrou, duas verdades aqui no livro de Daniel. Primeira verdade, você não vai ver Daniel reclamando de nada. Em momento nenhum você vai ver Daniel questionando alguma coisa. Por que eu vim para cá? Se eu era um príncipe, por que de príncipe eu passei a ser um cativo? Eu passei a ser estou num país estranho? Você não vai encontrar Daniel falando esse tipo de situação. Em segundo lugar, eu não achei que Daniel voltasse para Jerusalém. Na minha interpretação, Daniel foi para a Babilônia, cumpriu o seu ministério na Babilônia e ele ficou pela Babilônia, porque quando Belsassar oferece o sacrifício lá na festa dele, que a mão aparece escrevendo na parede, Daniel já está numa idade bem avançada. A própria mãe de Belsassar vai falar a respeito disso. Daniel já estava numa idade bem avançada, então Daniel não retorna para Jerusalém, ele não retorna para a sua pátria. Talvez Deus nos leve a algum lugar, e se você quiser receber isso sobre a tua vida, talvez Deus pode te levar para algum lugar, e você não vai retornar à tua pátria, você não vai retornar à sua cidade, porque Deus tem um propósito de te usar em outro lugar. Aleluias. Então, é isto que eu entendo sobre a vida de Daniel. Mesmo em meio a uma situação contrária, eu posso ser útil e fazer a diferença. Daniel estava num lugar fora da sua cultura, fora da sua origem, fora da sua linhagem, mas Daniel resolveu, se eu estou aqui, e eu não posso fugir daqui, se o rei achou algo em mim, está confiando em mim, então eu vou dar o meu melhor aqui. Ainda que eu esteja num país estranho, mas esse país estranho, esse povo estranho, vai ter que reconhecer uma coisa. Esse povo que me trouxe cativo vai ter que reconhecer alguma coisa. Eu tenho um Deus sobre a minha vida. E aonde eu estou, o meu Deus me honra. Aonde eu estou, aonde eu coloco a planta dos meus pés, na minha fidelidade a Deus, Deus me honra. E se eu desse hoje um título a esta mensagem, eu daria: se eu tenho unidade, o céu tem resposta para mim. Se eu tenho unidade com o Pai, o céu tem resposta para mim. Aleluias. Você toma posse desta palavra nesta noite? Você declara isso nesta noite? Eu tenho unidade? Se você tem unidade, o céu tem resposta para você. Há um firmamento de Deus sobre isso. Se você tem unidade com Ele, quando você precisar acessar o céu, pode ficar tranquilo. Você vai acessar e vai ter crédito lá, vai ter resposta de lá para você. Aleluias. O homem e a mulher de Deus sempre vão estar em destaque, em evidência, para sustentar aquilo que Deus quer fazer. O homem e a mulher de Deus sempre vai estar em destaque. Quando você lê o capítulo 6, o rei tinha levantado 120 presidentes, não era isso? 120 presidentes. Agora entenda uma coisa aqui comigo. Daniel já estava na Babilônia. Quando os medos e os persas entram na Babilônia, eles estão trazendo o povo deles, eles estão trazendo a cultura deles,
Eles estão trazendo a cultura dos medos, eles estão trazendo a cultura dos persas, e eles estão implantando uma nova cultura na Babilônia. Por certo, Dario já tinha a sua comitiva preparada. Quando nós invadir Babilônia, quando nós tomar a Babilônia, porque a Babilônia na época era o centro de toda a atenção. Você que já leu aí as 7 maravilhas do mundo, a Babilônia tinha o jardim suspenso, a Babilônia era o país de destaque na época. Então Dario, quando ele vai invadir a Babilônia, ele já tinha uma comitiva. Quando nós invadirmos, quando nós tomarmos a Babilônia, nós vamos implantar assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então Dario já tinha os presidentes já preparados para quando chegar lá, implantar a sua filosofia. Só que, quando tem um homem e uma mulher de Deus no lugar, quem chegar vai ter que adequar aquilo que você faz. Pode chegar quem quiser chegar, eu estou aqui, eu tenho uma intimidade com o meu Deus, eu tenho uma unidade com o meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas vão ter que me colocar no meio desse pacote aqui, eu vou ter que fazer parte disso aqui. E quando eles chegam, Daniel já está lá, mas quando você lê o capítulo 2, disse que ele levanta 120 presidentes, e dos 120, ele separa 3. Ele separa quantos? 3. E Daniel está entre os 3. Então, quando nós fazemos para Deus com alegria, quando nós fazemos para Deus com prazer, quando nós fazemos a obra de Deus, Deus vai te colocar, vai chegar alguém para assumir, mas você está aqui, você tem intimidade com Deus, você tem vida com Deus, Deus vai te colocar. E o que nós entendemos no texto é que Dario queria colocar Daniel em primeiro lugar. Se você for ler o texto e entender, ele queria colocar Daniel em primeiro lugar. Quando eu destaco com Deus, Ele vai me chamar em primeiro lugar. Quando você destaca com Deus, Deus vai te chamar para o primeiro lugar. Os jovens vão... Não, nós vamos fazer nós vamos fazer um concurso. Um concurso público hoje é muito difícil, não é? Não, mas lá tem milhares para fazer o concurso. Os milhares que estão lá, servem o mesmo Deus que você serve? Os milhares que estão lá para fazer, tem a intimidade que você tem com o Pai? Os milhares que estão junto com você para fazer a mesma prova, tem a mesma comunhão que você tem? Tinha 120 medos e persas aqui. E Dario olhou e disse, eu preciso colocar Daniel em algum lugar aqui. E ele coloca Daniel, e Daniel começa a produzir de uma maneira que Daniel vai passando um por um. Se Daniel começou lá em 120, ele foi descendo, ele deixou 117 para trás, e Daniel estava em terceiro lugar, mas o rei olha e disse, esse camarada vai vir para o primeiro, eu preciso de Daniel em primeiro lugar ao meu lado. Quantos recebem isso, que Deus pode passar você etapa por etapas e te colocar no lugar de destaque? Quando eu destaco com Deus, Ele vai me chamar para primeiro lugar. Só que tem um detalhe, os meus inimigos vão se opor para tentar tomar o meu lugar. Não são inimigos pequenos. Quem se levantou para tentar tomar o lugar de Daniel não era qualquer um. Era aquele grupo dos 119. Eles levantaram para tomar o lugar de Daniel, mas o lugar é teu. O lugar que Deus te colocou, o lugar que Deus estabeleceu, pode levantar, pode preparar, pode forjar, pode buscar, pode armar, pode fazer tudo, o lugar é teu. O lugar é teu. Aleluias. Não adianta levantar e tramar contra você, não. Porque o lugar é teu.
E os inimigos que se levantaram contra Daniel naquele tempo não era qualquer um. Não era qualquer pessoa que queria o lugar de Daniel, porque o lugar de Daniel era um lugar de destaque. Então, se é para fazer parte do ministério, seja destaque no ministério. É para fazer parte da campanha de libertação, se destaca. É para fazer parte da mocidade, se destaca. É para fazer algo aqui na igreja, se destaca. Porque além da liderança, há um Deus no céu olhando por você. Há um Deus no céu olhando com os olhos fixos sobre a sua vida. Então os inimigos que se levantaram para Daniel não eram inimigos, não era qualquer um. E eles disseram: nós precisamos tomar o lugar desse rapaz. Nós tínhamos uma promessa de Dario de chegar aqui, governar com ele. Nós chegamos aqui, esse moço estava aqui, ele está no nosso lugar, nós precisamos remover Daniel daqui. Mas como é que nós vamos remover Daniel daqui se Daniel tem um espírito? Daniel tem um espírito. Por isso que eu disse que nós temos um espírito excelente. Quando nós temos um espírito excelente, vão tramar, vão fazer de tudo, mas não vão te mover do seu lugar. Não vai te mover do seu lugar. Vamos lá. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser que nós buscamos na lei do seu Deus. Eles estavam observando Daniel. Durante dias, durante tempo, eles estão observando. Nós precisamos arrumar um jeito de pegar Daniel. É por isso que a Bíblia nos diz que para orar e vigiar. E Daniel sabia, conhecia isso muito bem. E ele diz: nós precisamos achar. Se nós não conseguir achar alguma coisa contra Daniel, nós não vamos poder tomar o lugar dele. Como eu disse, no que o capítulo, versículo 2 nos diz, que Dario pensava em colocar ele em primeiro lugar. Daniel seria abaixo de Dário para governar a Babilônia. Só que alguém se levantou para tentar impedir e tomar o lugar de Daniel. Então, versículo 6, então esses presidentes e príncipes foram ao junto do rei e disseram-lhe, e aí eles foram levar alguma coisa para tentar acusar Daniel. Os meus inimigos vão se opor para tentar tomar o meu lugar. Não são inimigos pequenos. Vão tentar tirar o meu objetivo, meu foco, editar coisas contra mim. O inimigo vai tentar tirar o seu objetivo. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu foco? Vão editar coisas contra mim. Posso ficar sabendo da trama, mas não vou mudar minha vida com Deus. O decreto pode ser contrário, mas Deus é fiel. Vou continuar orando, jejuando e vou continuar clamando. Pode levantar o decreto, pode fazer o decreto, pode levar, o rei pode assinar, pode se levantar para vir tomar o meu lugar, mas eu vou continuar dizendo que o meu Deus é fiel. Eu não vou, a circunstância, o aperto, a luta, ela não vai me fazer mudar daquilo que Deus é na minha vida. Posso ficar sabendo da trama. Daniel ficou sabendo do edito. Ele ficou sabendo do que eles tinham elaborado. Não vou mudar a minha vida com Deus. Daniel disse: não. Deus me trouxe para cá. Até hoje não permitiu eu voltar para a minha pátria, para a minha terra. Se Deus está me mantendo aqui, Ele ainda tem algo a fazer aqui. E eu disse aqui há um tempo atrás, que você pode envelhecer. Nós vamos envelhecer, a nossa matéria vai envelhecer, mas o nosso ministério, ele precisa estar novo. O nosso ministério precisa estar novo. O teu ministério precisa ser renovado dia a dia, porque você não sabe a hora que virá a prova contra você.
Pelo que a Bíblia nos diz, Daniel nessa época já estava aqui com seus 80 anos. Mas Daniel parecia um jovem diante de Deus. Daniel só envelheceu a matéria, mas o espírito excelente que ele tinha com Deus estava novo, estava válido, estava atuante. Aleluias! Como está o teu espírito com Deus? E eles levam o edito, apresentam o edito ao rei. Apresentam ao rei que daqui agora por diante, ninguém mais poderia fazer uma prece, pedir nada, a não ser que fosse ao rei. E Daniel fica sabendo. Daniel diz, pode fazer o edito aí, pode fazer, se quiser trazer aqui, eu assino, mas o que eu faço com Deus no meu dia a dia, ninguém vai me mudar isto. O que eu vivo com Deus durante o dia não vai mudar. E eles levam o edito, o rei assina. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube do edito, estava assinado, entrou na sua casa. Daniel, quando soube, o edito está assinado, mas é o meu momento de orar. Olha só o que diz aqui. Daniel, pois, quando soube do edito, estava assinado, entrou na sua casa, onde havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pode levantar edito, pode levantar sentença, pode levantar o que for levantar. Essa minha conduta com Deus aqui, Daniel disse, isso aqui não vai mudar. No domingo, na escola dominical, eu fiz uma pergunta para a Vanessa estava dando aula, eu fiz uma pergunta para ela, e depois ela me retribuiu a pergunta. Eu perguntei a ela o seguinte, falei, você acredita que isso tudo que essa revista está tratando, vai se cumprir antes da volta de Cristo? As abominações que nós estamos vivendo dia a dia. Vou ser mais objetivo. A pergunta foi sobre o relacionamento de homem com homem e mulher com mulher. Eu fiz essa pergunta a ela. Se ela acreditava que isso vai vir mais, aflorar mais antes da volta de Cristo. E depois ela me retribuiu a pergunta. E eu disse que sim. E ela disse, então como vai proceder se 2 homens chegarem aqui, ou 2 mulheres chegarem aqui diante do altar para casar? Se o apóstolo não fizer o casamento, ele pode ser preso. Eu disse, Vanessa, eu vejo por um outro lado. A intimidade que o meu líder tem com Deus, a intimidade que o meu líder faz com o Pai, o preço que ele paga com o Pai, Deus nunca vai permitir que essas pessoas cheguem aqui no altar. Ele nem preso ele não vai, porque Deus não vai permitir que essa situação chegue aqui. Pode outros pastores fazer, outras pessoas podem fazer, mas eu sou convicto nisso, que isso nunca vai chegar diante do altar desta igreja, para o meu líder abençoar isso. Porque eu sei que sobre ele tem um espírito excelente. E quando há um espírito excelente sobre, Deus intervém no processo. Daniel recebeu o edito, ele foi para casa, ele foi orar. Daniel disse, eu posso até entrar na cova, mas vou sair porque Deus é fiel. O edito era, quem não cumprir, vai para a cova. Eu posso ir para a cova, mas eu vou continuar dizendo que o meu Deus é fiel. Eu posso ir para a cova, mas eu oro 3 vezes ao dia, eu vou orar as 3 vezes ao dia. O edito pode me ser contrário, mas a minha vida com Deus eu não vou mudar. Pode me oferecer uma vantagem, mas a minha vida com Deus eu não vou mudar. Pode me oferecer facilidade, mas a minha vida com Deus eu não vou mudar. Pode levantar o decreto somente contra mim, porque o decreto foi levantado exatamente só contra Daniel, mais ninguém. Daniel disse, posso até entrar na cova, mas
Vou sair, porque meu Deus é fiel. Quantos aqui acreditam que você pode entrar na prova e sair dela porque Deus é fiel na tua vida? Será que você pode tomar posse disso nessa noite? Eu posso até entrar na luta, eu posso até entrar na prova, eu posso até passar dificuldade, mas o meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. E Daniel foi orar. Daniel foi orar. Tem momento que até o rei luta por você, você sabia disso? O rei Dario, quando ele teve consciência do que ele assinou, quando ele teve consciência de quem ele iria prejudicar, quando Dario tomou consciência do que ele tinha feito, e agora é o dito popular do mundo, diz que palavra de rei, ela não volta atrás, ele não pôde mais revogar, e o texto vai dizer que, no versículo 14 em diante, vai dizer que Dario tentou de todas as maneiras livrar Daniel da cova. Ei, querido, vai ter momento que Deus não vai te livrar da prova, mas vai permitir você passar pela prova, para Ele te fortalecer na prova. Vai ter momento que você vai entrar na prova, você vai sair da prova, porque Deus quer te fortalecer nela. E Dario, por todos os momentos, ele tentou livrar Daniel, mas ele não conseguiu. E Daniel foi levado à cova, foi levado para lá. Mas versículo 16 nos traz algo muito interessante. Coloca para nós aqui, Camila, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse, ó Daniel, olha o que um rei que não conhecia o mesmo Deus disse, ó Daniel, o teu Deus, é o teu também? É o teu também? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. O rei aqui já está profetizando, o rei aqui já está sendo um profeta na vida de Daniel. O rei já está dizendo aqui, ó Daniel, o teu Deus, a quem tu serves, continuamente, Ele te livrará. Vamos, 17. E ele foi trazido uma pedra, posta sobre a boca da cova, o rei a selou, quer dizer, ninguém podia mexer, com o seu anel, e com o anel de seus senhores, quer dizer, todos os presidentes que estavam lá, selaram junto, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Aleluias. Daniel está lá dentro da cova. Só que quando Deus tem algo para fazer na vida da gente, quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Deus muda o cenário. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o palácio. Passou a noite em... O rei fez o quê? O rei jejuou por causa de quem? Você sabia que tem pessoas aqui na igreja que jejuam pela sua vida? E o mais interessante aqui, que não é eu, que não é o pastor Flávio, que não é a bispa Iracema, foi o rei, o soberano da nação. Ele disse, esta noite eu não quero comer nada, eu não quero que os músicos toquem nada, porque eu estou num propósito pela vida de Daniel. Eu não pude, eu assinei a sentença, eu não pude tirar Daniel da cova, eu não posso tirar Daniel de lá agora, mesmo eu sendo o rei, mas eu posso jejuar ao Deus de Daniel, eu posso clamar ao Deus de Daniel, eu posso me prostrar ao Deus de Daniel, para dar vitória para Daniel. Aleluias. Levante a tua, volta ao versículo 18 para mim, levante a tua mão para o céu. Quando você entrar na prova, Deus vai botar até rei jejuando por você. Quando você estiver na luta, Deus vai botar até rei consagrando a vida dele para você. O rei dispensou até a música naquele dia. E olha só, e Deus tirou até o sono de Dario. Deus estava dizendo para Dario, tu assinou um decreto sem ver, tu assinou uma sentença contra meu servo, só que agora eu vou te cobrar 3 coisas agora. Você não vai comer, você não vai ouvir música, e para completar, eu vou tirar teu sono. Tu vai ficar acordado,
Tu vai ficar com fome e tu não vai ter música para você ouvir, por causa do edito que você fez. Ei, querido, não se preocupe com aquilo que assinaram contra você, não. Não se preocupa, não. Não se preocupe com aquilo que estão te acusando, não. Tem um rei jejuando por você, tem um rei consagrando por você, tem alguém na brecha por você. Aleluias. Glória a Deus. Posso até ir para a cova, mas vou sair de lá, porque o meu Deus é fiel. Tem momento que até o rei jejua por mim, intercede por mim. O mesmo rei que colocou como primeiro, mandou para a cova. O mesmo rei que Daniel vai ser o meu primeiro, foi o mesmo rei que manda Daniel para a cova. Mas foi o mesmo rei que mandou para a cova, que tirou Daniel de lá. O mesmo rei que autorizou Daniel ir para a cova, foi o mesmo rei que jejuou a noite por ele, e foi o mesmo rei que de manhã cedo foi o primeiro que saiu correndo para ir lá na cova para saber de Daniel. Portanto, ele sabia que Daniel estava vivo, porque quando ele chegou na cova, ele chamou por Daniel. Por quê? Os leões famintos como estavam. Você acha que daria para alguém sair vivo de lá? Diga comigo, daria? Daria sim, Daniel saiu. Daniel saiu. E o rei chega lá na cova, chamando, ele está chamando por quem? Por Daniel. Ele disse, ô Daniel, você está vivo aí porque eu jejuei essa noite por você. Por você essa noite, Daniel, me fugiu o sono. Daniel, por você nesta noite, eu nem música eu vi. Porque eu fui me dar conta do edito que eu fiz contra a sua vida. E a única maneira de eu poder te ajudar foi invocando o teu Deus. Foi clamando pelo teu Deus. Então o mesmo Deus que colocou Daniel como o primeiro, mandou ele para a cova, mas o mesmo rei foi lá na cova para tirar Daniel. E tem mais, mandou jogar na cova quem queria a morte de Daniel. Ei, fica tranquilo. Não precisa levantar a tua mão contra ninguém. Não precisa se levantar contra ninguém. Quem se levantou contra você, fique tranquilo que o rei vai se levantar contra ele ao teu favor. Não se preocupe com isso. Os mesmos que levaram Daniel para a cova, agora eles vão para a cova. E tem mais, mandou jogar na cova quem queria a minha morte. Daniel saiu da cova, eles não. Daniel saiu da cova, eles não. Você sai das lutas, você sai das dificuldades, você sai dos problemas. Agora, quem te jogou lá, muitas das vezes não sai, porque aí é um trato direto entre eles e Deus. O mesmo rei que assinou um edito contra Daniel, assinou uma escrita reconhecendo que o Deus de Daniel era fiel. O mesmo Deus que assinou uma escrita contra Daniel, jogou Daniel na cova, ele depois teve que assinar um edito em toda a Babilônia. Toda a Babilônia teve que reconhecer que o único Deus era o Deus de Daniel. O único Deus é o Deus de Daniel. Versículo 25, olha o que diz o versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. 26. Da minha parte é feito um decreto. Olha só o que o rei escreveu por causa de Daniel. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Tem outra tradução que diz, e durará eternamente, e será eterno. Ô querido, alguém vai se levantar para fazer um edito em prol de você.
para declarar. O rei estava dizendo: eu declaro hoje que na Babilônia, em todos os lugares, só existe um Deus, é o Deus a quem Daniel serve, é um qual livrou ele da cova dos leões. E o rei agora faz um edito, e disse que esse edito foi em todo o reino, teriam que reconhecer que o único Deus era o Deus de Daniel. Não adianta. Eu vou continuar sendo fiel. Não adianta. Eu vou continuar sendo fiel. Você pode proclamar isso comigo nesta noite? Não adianta. Eu vou continuar sendo fiel. Mesmo que em meio a uma situação contrária, eu posso ser útil e fazer a diferença. A situação era toda contrária para Daniel. Daniel não podia falar, Daniel não podia se defender, Daniel não podia fazer nada. Mas o que Daniel precisava para livrar ele da cova, ele fazia todos os dias. Portanto, quando você volta lá, quando eles vão buscar Daniel, o texto vai dizer que Daniel estava orando. Como tem te achado? Como tem te encontrado? Você pode voltar no capítulo 6, que vão dizer, aí o rei, quando eles vão lá ver que Daniel está orando, eles vão lá e falam com o rei. O rei tenta defender Daniel, não consegue. Aí eles mandam buscar, aí chega lá, Daniel está orando. Como temos te encontrado? Como tem encontrado você na sua casa? Como Deus tem te encontrado? Durante esse período do edito do rei, Deus já tinha falado no coração de Daniel: Daniel, o seu crédito aqui comigo é suficiente para te livrar da cova. Daniel, o que você tem armazenado comigo aqui, a cova para você é só mais um lugar. A cova é só mais um testemunho. Você vai entrar, vai sair. Daniel, só me permaneça fiel, só isso. Hoje te acusam de algo grande, porque algo maior da parte de Deus virá sobre você. Você toma posse disso nessa noite? Hoje te acusam de algo grande, não é pequeno não, porque acusaram Daniel de algo grande. Porque algo maior da parte de Deus virá sobre você. Talvez estão te acusando hoje de algo grande. Talvez você vai dizer, mas a minha acusação sobre mim hoje, ela é muito grande. O maior de Deus está para vir sobre a sua vida. Acusaram Daniel de algo grande. Daniel, segundo a lei dos medos, dos persas, ele feriu a lei monarca. Ele não poderia fazer isso. Mas Daniel tinha um compromisso com Deus. Qual é o teu compromisso com Deus? Nós estabelecemos agora, durante 22 dias, um relógio de oração. Você está cumprindo o seu edito? Você está orando de meio-dia, passa a tarde, entra a noite, madrugada? Oração é depósito. Oração é depósito. Oração é o maior cartão de crédito que o crente tem. Talvez você tenha um cartão de crédito aí, daquele que chega no mercado, passa direto. Mas eu quero te dizer, o maior cartão de crédito que o crente tem é oração. Porque quando ele passar, ele na máquina do céu, ele nunca vai dar recusado. Quando passar ele nunca vai dar recusado.
todo mundo desesperado, até o rei desesperado para livrar Daniel, e Daniel tranquilo. São 2 homens na Bíblia que você vai procurar, Daniel e José. Você nunca vai achar na vida desses 2 homens questionando alguma coisa, questionando o porquê disso, o porquê daquilo outro. Quando tiram Daniel da cova, que o rei faz o edito, disse que eles honram Daniel de uma tal maneira, Daniel se torna o mais importante abaixo do rei na nação Medo e Persa. O mesmo, Daniel sai da cova para ser o primeiro. José sai da prisão para governar o Egito. Então entenda nesta noite que se nós temos um depósito com Deus, se nós temos uma vida com Deus, as lutas vão vir. Deus não te priva dela, eu já te disse isso. Deus não te livra dela, eu já te disse isso. Mas Deus quer glorificar o nome dEle nisso que você está passando. Quando Daniel sai da cova, todo mundo deve ter se perguntado, como pode isso acontecer? Porque aquela cova ali era o mesmo sentido que havia no Coliseu Romano. Os leões sempre estavam ali famintos exatamente para devorar as pessoas. Esta cova, o rei lançava nela os seus desafetos, aqueles que eram contrários a ele eram lançados lá para morrer. E eles lançam Daniel lá. Daí a pouco tem que tirar a pedra que estava sobre a cova, e alguém tem que descer alguma coisa para Daniel subir. Porque Daniel ainda seria usado no reino dos Médios e dos Persas. Deus está permitindo você passar por isso, porque você ainda vai ser usado depois dessa luta. O texto disse que, depois que Jesus acalmou a tempestade, disse que se fez uma grande bonança. Levante a tua mão. Está vindo uma grande bonança de Deus sobre a tua vida. Deus nessa noite está dizendo para você, ainda que você entre na cova, ainda que você vá para a prisão, mas é de lá que eu tiro você para honrar. Ainda que você esteja dentro do barco, e eu estou tirando um sono pelo cansaço físico, mas Jesus está dizendo, mas eu levanto, eu repreendo o mar, eu repreendo o vento, eu acalmo as ondas, e eu faço uma grande bonança, porque tu és meu, porque tu és meu servo. Deus tem visto, Deus tem contemplado a tua luta, a tua dificuldade, Deus tem contemplado, isso tudo está patente diante dele, mas vai chegar o momento de Deus enviar, os mesmos que desceram Daniel até o fundo da cova, foi os mesmos que tiveram que levantar Daniel para cima, e eles devem estar levantando Daniel, sabia que eles iam descer, e por certo eles estavam dizendo, nós não teremos a mesma sorte, não vai acontecer com a gente o que aconteceu com Daniel. Daniel entrou na cova e saiu, nós vamos entrar e não vamos sair, porque nós não temos um rei intercedendo por nós. Nós tramamos algo contra a vida desse homem, nós fizemos algo contra a vida desse homem, e por certo o rei vai nos jogar aqui dentro da cova, e nós não vamos ter condições. E a Bíblia nos diz que antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os devoraram. Daniel desceu, e Daniel diz, quando Dario chega lá chamando por ele, e ele disse, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus está enviando o anjo hoje.
Deus está enviando um anjo hoje, lá na sua casa, lá na sua causa, lá na sua luta, lá no seu problema, lá na sua dificuldade. Deus está dizendo: eu estou enviando o anjo, e ele vai fechar a boca do leão. Ele vai fechar a boca do leão. Fica tranquilo, o leão não vai te tragar, não. Ainda que você tenha o cheiro mais delicioso, que é cheiro de ovelha, ainda que você seja como ovelha, porque Daniel era ovelha, e era a comida predileta do leão, mas fique tranquilo, porque o anjo do Senhor já desceu. O anjo do Senhor já desceu. O anjo quando Daniel entrou na cova, o anjo já estava lá, e o anjo já tinha chegado lá na cova e tinha falado: leão, não é só o rei que vai jejuar hoje não, vocês também vão. Não é só o rei que vai jejuar não, leão, vocês também vão, porque está descendo alguém aqui, está descendo um servo do Deus Altíssimo aqui, e vocês só vão olhar. E vocês só vão olhar, vocês não vão poder fazer nada contra ele. E tem um outro detalhe: se Daniel quiser dormir, tem um hino que eu tentei ontem que uma das irmãs pudesse cantar esse hino para a gente, que tem uma parte desse hino da Mara Lima, disse, falando: Daniel, se tiver com sono pode dormir, aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Aí, Daniel, melhor travesseiro que você vai ter, deita aí e dorme, porque o anjo estava lá. O anjo andava para lá e para cá. O anjo está lá: leão, quietinho aí, tá? Fica quietinho aí, fica quietinho aí, fica quietinho. O anjo está entrando lá na tua casa, para colocar no lugar, para acalmar lá o vento, a tempestade está lá, está bravo lá, o leão está rugindo lá, fica tranquilo, o anjo está lá. E um anjo só é suficiente, tá? É um só, não precisa de mais de um não. O texto disse, Daniel disse, o anjo do Senhor, ele disse que foi um anjo só que desceu lá na cova. Não sabemos quantos leões tinha na cova, se tinha 5, 10, mas tinha um anjo lá. E esse anjo só liberou uma palavra lá dentro da cova: leão, quietinho aí, vai todo mundo jejuar esta noite. A comida de vocês virá ao amanhecer. De manhã vai descer carne aqui para vocês com força. De manhã vocês vão ter um banquete farto. Mas Daniel não. Levante a tua mão comigo. Disse: eu não. Eu não sou comida de leão. Eu falei: eu sou ovelha. E eu tenho um pastor que cuida de mim, que vela de mim, que cuida de mim. E ele está cuidando de mim. Ele é tão bom para mim. Vamos, fala comigo. Ele é tão bom para mim, que ele está enviando o seu anjo lá na minha casa, para colocar tudo em ordem. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Então anote isso aí. Se eu tenho unidade, o céu tem resposta para mim. Daniel tinha unidade, e quando ele precisou da resposta, a resposta veio. Interessante é que Deus não manda uma voz, Deus não manda falar, não. Deus manda o anjo dele. O anjo veio para dar vitória. E eu sou muito... Qual a palavra que eu vou usar para que os irmãos me entendam? Sou meio sistemático, vamos lá. A pessoa diz: eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo ali, eu vi um anjo aqui. Quando alguém dirigir para mim e falar: eu vi um anjo aí, eu vou perguntar para a pessoa: qual era a missão do anjo? Porque todas as vezes que a Bíblia refere a anjo, eles vieram com missão. Anjo é muito precioso para vir cá passeando aqui. Anjo vem, mas vem para trazer resposta. Anjo vem para trazer livramento. Anjo vem para trazer segurança. Anjo vem para trazer aquilo que nós precisamos. Tá? Então Deus enviou o seu anjo. E eu quero glorificar a Deus que Ele está enviando o teu anjo lá na sua casa para colocar tudo em dia. E eu creio que quinta-feira você vai estar aqui dando testemunho no culto do absurdo do milagre de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aplauda o nome do Senhor.